Vamos começar. Muito boa tarde, muito bom dia a todos. Eu sou Sandra Regis, sou parte do staff do LACNIC e hoje dou as boas-vindas a uma sessão mais do LACNIC Webinars. Nesta oportunidade, este webinar tratará sobre a convocação FRIDA 2025. Será dado por Alessia Succhetti, coordenadora de projetos de pesquisa e cooperação do LACNIC, e Joaquim Ascensión, também assistente de pesquisa e cooperação. Antes de passar a palavra a Alessia e Joaquim, vou comentar brevemente a dinâmica desta sessão para que possam aproveitá-la ao máximo. Esta sessão vai durar 60 minutos, aproximadamente, incluindo perguntas e respostas dos nossos oradores. Esta sessão será gravada e em breve compartilhada com vocês pelo e-mail o que vocês usaram para se registrar neste webinar. Lembro que esta sessão tem interpretação simultânea em 3 idiomas. A partir desse momento, podem escolher o idioma da sua preferência na barra de ferramentas da Zoom. Isso é tudo que eu tinha a dizer. Sem mais, então, passo a palavra a Alessia. Muchas gracias, Sandra. Muito obrigada, Sandra. Bienvenidos a todos y Sejam a todos todas muito a bem-vindos este webinar que tendremos a este acerca de la webinar que convocación teremos sobre a FRIDA chamada FRIDA 2025. El 2025. objetivo de esta O instancia objetivo desta es instância presentarles é los apresentar a principales vocês os aspectos de la principais aspectos convocatoria, da tanto convocação, las características tanto as generales, las características categorías, gerais, eixos temáticos, categorias, los eixos objetivos que tiene, temáticos, o así como objetivo los que principales tem, aspectos além dos principais relacionados aspectos a la relacionados postulación com a en la candidatura, fase de postulación inicial en la na cual fase de estamos candidatura en este inicial, na momento. qual estamos Por lo cual, agora. para ello le doy la palabra Para isso, para passo a comenzar palavra, então, a para dar Joaquín início Sensión, a esta quien sessão a comenzará Joaquim a Ascensión, que presentarles começará com a las principales apresentação cuestiones das relacionadas a principais la questões convocatoria. ligadas à Muchas gracias. convocação ou chamada do FRIDA. Obrigada. Gracias, Sandra y Alesia. Obrigado, Alessia, e obrigada, A Sandra, continuación les também. estaré presentando A seguir, características apresentarei generales as del programa. características gerais do programa. Bien. El programa FRIDA es Muito bem. O diseñado por programa LACNIC para FRIDA el é apoyo desenvolvido pelo a LACNIC proyectos, para o iniciativas apoio y a soluciones projetos, que iniciativas e contribuyan a la soluções que consolidación de contribuam Internet para a global abierto, consolidação estable de y uma seguro. internet global aberta, Consta de un estável e llamado anual, segura. abierto y público, Consta de uma organizado por chamada LACNIC, anual aberta e bajo la pública, guía de un coordenada jurado pelo externo, LACNIC, compuesto sob por o guia de expertos um regionales. júri En externo la edición composto de este por año, el especialistas jurado está regionais. Na compuesto edição por de Andrés Lombana 2025, o Bermúdez, júri Antonio está Moreira, composto por André Arturo Lombana Servín, Bermúdez, Carolina Cofré Antônio y Moreiras, Ilan Arturo Meléndez. Servín, Carolina Cofre e Ilan Meléndez. Siguiendo con información general, Continuando com informações estamos a gerais, 21 años de la creación del programa y o el programa já programa tem FRIDA 21 cuenta con anos de 40 criados, proyectos já tem apoyados y más de 191 3 millones de projetos dólares de apoiados e fondos mais de 3 en milhões los de años 2004, dólares em 2024 y contribuições entre 2025. 2004 e Ha contado con 2024. partners Teve internacionales como la parcerias ICA, internacionais como a IDRC de Canadá, ICA, Internet a Society, IDRC Global de Knowledge Canadá, Partnership, Internet Society, Martel, Global la Knowledge and Agencia de Cooperación Partnership, Sueca y City Martel Alliance. Actualmente recibe aportes por GmbH e a coordinar Agência de solamente la Cooperação FRIDA. Sueca City Alliance. Atualmente recebe coordenação e El a programa cuenta contribuição só con do dos LACNIC. modalidades de O apoyo programa tem duas financiero, que son modalidades las de apoio subvenciones y los financeiro, premios. estas são as subvenções e os Las prêmios. subvenciones brindan As financiamiento subvenções económico hasta 20 mil fornecem dólares, financiamento así como econômico apoyo até técnico a 20 mil proyectos, dólares e apoio iniciativas técnico a o projetos, soluciones en una iniciativas ou duración máxima de soluções 12 de meses. até, no máximo, La 12 modalidad de meses. premios Os distingue proyectos prêmios en distinguem curso o projetos finalizados em que andamento ou presenten evidencias finalizados que concretas de apresentem impacto y evidências resultados, concretas de brindando un impacto e reconocimiento resultados, financiero de oferecendo um 5 mil dólares. reconhecimento financeiro de 5 mil dólares. Luego, en carácter de apoyo no financiero, Depois, existe como la apoio línea de não apoyo técnico no financeiro, temos a linha financiero de apoio que aborda técnico não otras necesidades financeiro e identificadas por las aborda outras organizaciones necessidades postulantes, identificadas nas ya sea organizações desarrollo de alianzas, candidatadas, como, por acceso a exemplo, conocimiento y desenvolvimento de formación de aliança, acesso capacidades, a conhecimento e formação de retroalimentación y capacidades, asesoramiento técnico. realimentação e assessoria técnica. En cuanto a los Quanto beneficiarios, aos el programa FRIDA cuenta beneficiários, con o una múltiple programa FRIDA categoría de tem grupos. múltiplas Pueden categorias de postularse beneficiários. operadores, Podem candidatar-se ISPs, operadores, grupos de IXPs, operadores u otros actores de la NOGs ou comunidad outros técnica, atores da universidades, comunidade técnica, centros, laboratorios universidades, de centros, investigación, laboratórios de grupos de pesquisa, trabajo grupos de expertos, trabalho, especialistas, asociaciones cooperativas associações y otros cooperativas ou actores de la outros sociedad atores da civil, sociedade civil, entidades públicas y entidades gubernamentales públicas e ou o entidades governamentais, privadas y entidades empresas. privadas e também empresas.
Não é um requisito ter personalidade jurídica ou estar constituído legalmente para candidatar-se, como, por exemplo, no caso do grupo de especialistas, mas, se forem selecionados, devem canalizar os fundos por meio de uma entidade associada que tenha personalidade jurídica. Quanto às categorias temáticas contidas no programa, temos quatro. São quatro. A primeira delas, de estabilidade e segurança da internet, tem o objetivo de promover a estabilidade e a segurança por meio de quatro eixos temáticos: arquitetura e operação de redes, engenharia de tráfego e interconexão, criptografia, segurança e resiliência, desenvolvimento futuro da internet. Essa categoria tem uma subcategoria temática que é a do uso e aplicação de blockchain para estabilidade e segurança da internet. O objetivo desta subcategoria é identificar projetos de pesquisa, estudos de caso e/ou desenvolvimento de testes de conceito e/ou protótipos que tenham objetivos práticos e resultados específicos originais e contribuam para uma solução prática concreta e/ou para gerar conhecimento para ampliar e impulsionar o desenvolvimento da temática da região. A seguinte categoria é da de conectividade e acesso à internet, cujo objetivo é favorecer a conectividade, a qualidade do acesso, potencializar os provedores de serviços de internet no âmbito regional. Essa categoria tem três eixos temáticos centralizados nesses aspectos. A seguinte categoria é de internet aberta e livre, cujo objetivo é abordar desafios atuais na América Latina e no Caribe relacionados à internet e aos direitos humanos, bem como a inclusão digital no âmbito regional. Esta categoria também tem eixos temáticos centralizados nesses aspectos. Finalmente, temos a categoria de uso e aplicação da inteligência artificial à internet e às redes. E o objetivo é promover e apoiar projetos relacionados à inteligência artificial e aprendizagem automática aplicada à internet e às redes em âmbitos técnicos como o tratamento do tráfego, a segurança, a resiliência, as operações da internet e ou a demanda gerada. Espera-se que os projetos que sejam candidatados nessa categoria incorporem uma dimensão ética no seu estudo e seu desenvolvimento. A seguir, devolvo a palavra à Alessia para que ela apresente características gerais da candidatura. Muito obrigada. Muchas gracias, Joaquín. Muito obrigada, Joaquim. Lembramos a Este todos que o espacio principal sirve objetivo para desse también espaço evacuar las é que consultas vocês possam fazer preguntas que consultas puedan e tener acerca de perguntas que de tenham esta postulación inicial sobre que todavía esta estamos haciendo el envío de candidatura currículos. inicial, que Por será lo feita cual até o es dia 29 de imprescindible junho. también de Portanto, realizar estejam estas à vontade para consultas fazer qualquer y bueno, y consulta que consideraciones tiverem que tengan acerca sobre de cómo realizar la como postulación y fazer, como también sobre apresentar-se, algunos de como los aspectos candidatar-se e também sobre que hemos alguns presentado dos hasta aspectos que o este Joaquim já momento. apresentou até agora. Como mencionábamos, bueno, hay algunas cuestiones Há en algumas particular a tener en cuenta en lo que questões tiene que ver que con devemos las considerar características generales relacionadas de às la características postulación. gerais da Por un candidatura. lado, está la Por um posibilidad lado, de temos a postular más de un possibilidade de proyecto candidatar en la ou misma o apresentar mais distintas de um categorías projeto na temáticas, mesma ou por lo diferentes cual para categorias la misma temáticas. institución o Portanto, a también, própria bueno, el instituição grupo de expertos o ou grupo de grupo de trabajo especialistas, que grupo de pretenda postular en trabalho esta que instancia pretenda puede se buscar candidatar nessa sin instância pode ningún se inconveniente candidatar, crear não há distintos impedimento proyectos em apresentar ou en este candidatar momento. diferentes projetos nesse Asimismo, hay la momento. oportunidad de Também postular existe a tanto en la modalidad oportunidade de de subvenciones, apresentar-se premios na o en modalidade de ambas. subvenções, prêmios ou Hay nas que duas. considerar también que hay Também deve-se categorías y eixos considerar que há temáticos categorias e muy eixos amplios, temáticos que são pero muito tienen amplos, objetivos mas têm y objetivos e descripciones concretas descrições y bem específicas, concretas. y esto es útil, E como vamos a isso ver, é porque útil, como buscan ser una veremos, guía para la porque postulación. procuram ser um guia para a candidatura. En lo que respecta a los requisitos Quanto aos generales, requisitos gerais de mencionamos en primer candidatura, lugar em primeiro la lugar, relación con la temos misión a y el relação com objetivo a del missão e programa objetivo do FRIDA, que era programa de FRIDA, promover el que fortalecimiento tentar de Internet promover o en esta región fortalecimento da global, internet, para estable y que a internet segura, seja global, y la estável, pertenencia a una de las aberta e categorías de segura, beneficiarios, pertencer a que uma como das categorias mencionaba de Joaquín beneficiários, como inicialmente, son Joaquim mencionou múltiples inicialmente, categorías, são tanto en la diversas comunidad categorias, tanto técnica, na en comunidade lo que tiene que ver técnica, con universidades, centros como, de por exemplo, investigación, universidades, entidades centros de académicas y el pesquisa sector ou na académico, academia, con también e entidades também públicas o entidades gubernamentales públicas ou y el sector governamentais, privado,
incluindo o setor privado, empresas, parcerias e a sociedade civil. Portanto, são múltiplas as categorias. Algo importante é considerar que a erradicação e desenvolvimento de atividades dos beneficiários deve estar na América Latina e no Caribe. Eles devem estar radicados nesses territórios, principalmente nos que fazem parte da área de cobertura do LACNIC, e a proposta deve estar focada nesses territórios. Ao mesmo tempo, não é um requisito excludente no sentido de que poderiam se apresentar, por exemplo, organizações que estejam fora da área de cobertura, mas sempre como associados. A candidatura deve estar relacionada com os objetivos de uma das categorias, como o Joaquim mencionou, e também com os eixos temáticos ou subcategorias. No caso, por exemplo, do uso e aplicação da tecnologia blockchain, a estabilidade e segurança da internet, é a única subcategoria que tem esta convocação. Finalmente, a relação com os requisitos específicos de cada categoria, em termos de duração ou de cada modalidade, também em termos de financiamento, desenvolvimento aberto e livre, acesso aberto. Neste caso, é importante considerar as características específicas às quais cada uma das modalidades aponta. No caso das subvenções, por exemplo, apontam para projetos que não começaram ainda. No caso dos prêmios, já devem ser iniciativas, projetos ou soluções que já estejam em andamento ou estejam já finalizados e tenham evidências concretas de impactos e resultados. O processo de candidatura tem duas etapas. Atualmente estamos na etapa inicial, que é a da candidatura simplificada. Está aberta até o dia 29 de junho, às 23h59, UTC menos 3. E na seguinte etapa, ou etapa 2, os projetos pré-selecionados serão convidados a se apresentar ou apresentar o projeto completo, uma extensão mais ampla, que, como veremos a seguir, vai requerer uma extensão mais ampla, então, maior desenvolvimento também. E, neste caso, a etapa estará aberta de 4 a 22 de agosto até às 23h59, horário UTC-3. Em ambas as etapas, as propostas serão avaliadas sob os mesmos critérios que veremos durante esta apresentação. En lo que tiene que ver con la evaluación, la etapa 1 consiste de tres instancias distintas. Por un lado, el screening interno, Como podemos que ver busca na etapa determinar si 1, la temos propuesta cumple primeiro con los requisitos um generales uma y con avaliação los interna, criterios determinar se a definidos proposta cumpre para la com os convocatoria. requisitos gerais e critérios Aquellas definidos da propuestas que cuenten con convocatória. estos requisitos As propostas que pasarán contem a com la os evaluación del requisitos jurado, que passam à determina si la avaliação do propuesta júri, que se determina se a asocia a los proposta se criterios de associa evaluación aos critérios establecidos. de avaliação Y en tercer estabelecidos. lugar, a E, partir de e esta não etapa uma inicial, terceiro se passo anuncian los é proyectos se faz preseleccionados o que aviso dos pasarán a la projetos siguiente que etapa y que foram serán invitados pré-selecionados a para passar postular el para a proyecto completo. seguinte etapa, que vão enviar o projeto En completo. la segunda etapa, Na las segunda propuestas etapa, son as evaluadas en propostas são profundidad avaliadas y em se asigna un profundidade puntaje. e En uma particular, es pontuação é importante atribuída. considerar É también que la importante primera considerar etapa es una também que etapa na primeira donde etapa é uma la etapa evaluación es una onde evaluación a cualitativa avaliação é en gran parte, qualitativa, relacionada, como mencionaba, a los requisitos relacionada generales y especificamente a aos la requisitos evaluación del gerais jurado e a en los avaliação do criterios de júri, evaluación nos critérios de de avaliação, forma más general. de uma forma Mientras que en la mais segunda geral, etapa enquanto na sí hay una segunda etapa evaluación cuantitativa existe uma pontuação y e uma en avaliação profundidad, a través de la cual se quantitativa asigna un e em puntaje, profundidade y esto lleva a mediante establecer un ranking o final estabelecimento de uma pontuação, e de isso propuestas, acaba gerando a donde classificação a final de posteriori de esta propostas. instancia el E, jurado depois determinará dessa los instância, o proyectos júri que determina son os seleccionados, projetos también que foram basándose selecionados, lógicamente também com base, en los claro, criterios de nos evaluación y critérios de selección. avaliação e seleção. En este caso tenemos puntualmente criterios de Neste primer caso, orden temos critérios y de criterios primeira de ordem segundo e orden. critérios de segunda ordem. En lo que respecta a los criterios de primer orden,
Nos primer critérios de lugar se primeira encuentra ordem, la em primeiro relevancia o lugar, temos aplicabilidad de la relevância e propuesta, la cual está aplicabilidade da asociada proposta. a distintos aspectos Se associa a y diferentes corresponden a aspectos un puntaje e a del pontuação 35% del total total. En é segundo de lugar, el 35% do impacto y total. los resultados, ya sea Os esperados para el impactos e caso de, por resultados, ejemplo, seja esperados, propuestas por que se exemplo, presenten a la modalidad propostas de subvenciones, apresentadas u na modalidade de obtenidos para el caso subvenção de ou los premios, por alcançados, ejemplo, quando se refere en el caso de aos que ya se prêmios, encuentren finalizados, por ejemplo. quando já se encontram finalizados. En el caso de impacto y resultados, el No caso de puntaje impacto e corresponde al resultados, a 40% del pontuação é de total. 40% do Y en total. tercer lugar, tenemos la E continuidad, la terceiro, teremos a sustentabilidad y continuidade, a replicabilidad de la propuesta, sustentabilidade e replicabilidade da proposta. a lo cual se le asigna un 25% E del a total. pontuação é 20%, Los criterios de 25% segundo do orden total. son Os valorados critérios de positivamente, segunda pero no ordem são inciden en avaliados el puntaje positivamente, final mas de não las propuestas. incidem Y en este na caso pontuação tenemos en total das primer lugar el propostas. E, carácter em primeiro lugar, innovador de la temos o propuesta, caráter ya sea en inovador da términos proposta, de enfoque seja metodológico pela o, metodologia, digamos, abordagem lo que propone en sí mismo ou el a proposta proyecto. em si, La inclusión de la a perspectiva de inclusão da género, si perspectiva de atiende o gênero, no a cuestiones se tem relacionadas perspectiva a de gênero la ou brecha de não, género y el ecosistema de a Internet, lacuna de y gênero la e o relación con la ecossistema da Agenda internet, e a 2030, relação com a puntualmente la Agenda asociación 2030 a los objetivos de e desarrollo justamente os objetivos sostenible. de En este desenvolvimento caso, sustentável. se considera Neste también caso, também consideramos la selección, la relación específica a relação asociada a la específica selección que realizó associada la à institución seleção proponente realizada durante pela la postulación instituição inicial. que propôs o projeto Pero como mencionaba inicialmente. anteriormente, Mas, estos como eu já criterios de disse segundo antes, orden estes son critérios de valorados segunda ordem são positivamente sin avaliados incidir en el puntaje positivamente final. sem ter incidência na pontuação final do El projeto. proceso de postulación, O processo de como candidatura, mencionábamos, consta também también como de dos dissemos, etapas. tem duas Inicialmente, etapas esta também. Em etapa primeiro 1 lugar, es una é a etapa etapa 1, simplificada, por lo onde é cual uma etapa consta simplificada, solamente de pocos aspectos que consta vamos a de ver poucos a aspectos, já continuación. vamos Por ver un o lado, detalhe. requiere Primeiro, acceder é y registrarse en la necessário plataforma, que es entrar e se registrar na programafrida.net, o si plataforma pueden ingresar a programafrida.net e aí vão entrar no plataforma plataforma-postulaciones, Frida, realizar la candidatura ou postulación inicial postulações, que fazer a solicitação inicial, se encontrará abierta que hasta el se 29 encontra de junio, aberta e como mencionábamos. continuará assim Aquí es até o dia importante 29 de identificar junho, el como tipo já de apoyo que dissemos. corresponde, Aqui é ya importante sea identificar o tipo de subvención apoio o que premio, corresponde, seja a subvenção y ou prêmio, seleccionar la e categoría escolher a temática, así categoria como el eje temática temático e o eixo mayormente temático asociado al associado proyecto ao y a la projeto propuesta. Pueden e haber à casos en los proposta. cuales Podem existir tal casos vez onde un talvez proyecto se encuentre um asociado a projeto distintos se ejes encontre temáticos, y en associado este a caso diferentes eixos dependerá en gran temáticos, e parte nesse caso vai de los depender objetivos que se dos busque objetivos perseguir a través de la que realización querem del ser proyecto, ¿no? obtidos com a implementação do Y en tercer projeto. lugar, bueno, completar los E, campos indicados finalmente, preencher relativos os al campos mismo. indicados relacionados ao Aquí projeto. vamos a pasar a ver qué es lo Aqui que se vamos solicita passar a puntualmente. entender o que En esta se pede postulación inicial especificamente. Nessa se solicitação requieren los datos inicial, generales de las precisamos ter os organizaciones seguintes campos: os proponentes detalhes del gerais das proyecto, organizações que propõem o el projeto, título o con un título, máximo de com um 25 máximo de palabras, 25 un breve palavras, resumen um de la breve iniciativa resumo con da un máximo de iniciativa, un campo que tiene un máximo de 500 com um palabras, máximo de 500 y luego palavras, distintas preguntas e depois asociadas diferentes a los perguntas criterios relacionadas aos de evaluación critérios de de primer orden, avaliação de primeira donde ordem. en total contabilizan No total, 750 devem palabras, ter con no lo cual máximo pueden ver que 750 es una palavras. postulación inicial que Então, busca por ser exemplo, uma candidatura inicial simple que y, busca ser simples, bueno, y no tener mayores complicaciones sem para no grandes generar complicações, mayores para não complicaciones para gerar los postulantes. complicações En este para as caso, pessoas que estão se se candidatando. Então, solicita neste puntualmente que caso, indiquen la pedimos relevancia y especificamente aplicabilidad de a la relevância propuesta. e aplicabilidade Hay da una breve proposta, mención e a existe uma breve qué, menção qué aspectos y qué subcriterios son considerados dentro dos de relevancia y subcritérios que estão aplicabilidad, associados dentro de que ahora relevância los e vamos a ver en lo que aplicabilidade, que já respecta a la vamos segunda etapa ver, que de é a postulación. segunda etapa El da impacto y los candidatura. O resultados, un impacto máximo e de cada resultados, uno de estos campos cada consta de un um máximo de dos 250 campos palabras. tem no máximo El espaço impacto y para los resultados y 250 la palavras. continuidad, E depois a sustentabilidad y continuidade, replicabilidad de la sustentabilidade e propuesta. replicabilidade Y da proposta. finalmente hay un campo abierto Finalmente, relacionado existe a criterios um de campo segundo aberto orden relacionado aos con un critérios de máximo de segunda 100 ordem, palabras. que tem um máximo de 100 palavras. En la etapa 2
Na segunda etapa, como mencionaba al inicio, como eu aquellos disse proyectos y las no propuestas início, que aqueles sean projetos e propostas preseleccionadas que serán forem invitadas a pré-selecionados vão postular ser en la siguiente convidados etapa. a Aquí el participar da formulario de segunda postulación es etapa. más Aqui temos o amplio y formulário de articulado, inscrição que está mais con un máximo total detalhado de e mais 16.000 articulado. palabras, incluidos los O total campos no de palavras é obligatorios, de 16 y mil, con la incluindo campos não diferencia obrigatórios. principal E a de que principal también se diferença solicita é el que também presupuesto pedimos detallado para el o proyecto. orçamento detalhado para o projeto. En este caso, el formulario Neste de, caso, o de propuestas formulário completas de proposta consiste completa inicialmente en una descripción consiste general em del uma proyecto o descrição do iniciativa, de la projeto ou problemática a da abordar iniciativa, y do los problema a ser objetivos abordado e dos objetivos que se busca a través de la realización del que mismo, queremos con mediante a un implementação máximo do de projeto, com 2.000 o máximo palabras. de 2.000 palavras. En segundo lugar, si la relevancia y Depois, aplicabilidad a con un máximo de relevância e 5.000 palabras aplicabilidades y 1.000 com um palabras en máximo cada de campo. 5.000 La palavras relevancia y e 1.000 aplicabilidad, palavras em como cada campo. mencionaba, A está relevância e relacionado a aplicabilidade está distintos associado subcriterios. Por a un diferentes lado, si la subcritérios. propuesta Por um aborda lado, se a o proposta refleja desafíos y mostra necesidades de os la región, desafios e necessidades da si região, supone un se avance en el estado de pressupõe o conocimiento, en la avanço no estado categoría do temática conhecimento, na o el eje categoria temático temática ou no eixo seleccionado, temático y cómo. escolhido, e También se como. evalúa la Também consistencia entre se los avalia a objetivos coerência entre os planteados en la objetivos descripción, la que estão na metodología, descrição, a actividades metodologia, as propuestas y el atividades presupuesto, propostas e o orçamento, y la capacidad del equipo e a técnico y capacidade la da equipe institución o técnica instituciones e da proponentes para instituição que desarrollarlo. propõe os projetos para desenvolvê-los. Luego tenemos el impacto y los Depois resultados temos o esperados o impacto e obtenidos. resultados Recordarán esperados ou que, como obtidos. Vão mencionábamos lembrar antes, que, como tanto dissemos antes, bajo la modalidad de tanto na subvenciones como modalidade de bajo la modalidad subvenção de premios, como na modalidade de las prêmios, propuestas recibidas son as evaluadas propostas bajo estos mismos vão ser criterios. avaliadas com os mesmos En el critérios. caso de impacto y No resultados, caso de el impacto e campo resultados, en la segunda etapa na permite segunda etapa, o ingresar un campo máximo de permite 4.000 um máximo palabras, de 1.000 4.000 palabras en palavras, cada ítem. 1.000 palavras Y un em cada aspecto item. particularmente E uma questão importante es que no muito se espera que los relevante é que proyectos não se aborden espera que os projetos todos los abordem subcriterios, todos os pero subcritérios. sí lo que, como mencionaba al inicio, Mas, como sí se dizia espera, claro, los inicialmente, criterios esperan también ser os una guía critérios para los também querem postulantes, ser por lo cual uma es guia importante para considerarlos os en ese candidatos. sentido. Então, é importante En primer considerá-los lugar, nesse se evalúa sentido. si Primeiro, a se avaliação solicita que se ingrese información acerca é bueno, pedir cuáles serían los informação resultados a sobre nivel os del diferentes área o el impacto a resultados nivel del área no que se refere à geográfica de área la población geográfica, o impacto da área beneficiada o la geográfica e da cobertura população alcanzada. beneficiada ou Si a la cobertura propuesta alcançada, supone se o a implica proposta desarrollos técnicos, implica ya sea hardware, desenvolvimentos software, técnicos, seja com prototipos u hardware, otros, o software, también resultados materiales a nivel protótipos ou tecnológico. outros e Si resultados implica materiais el no nível potenciamiento o tecnológico, la mejora se en é los necessário servicios ter o prestados, aprimoramento por ou a ejemplo, en melhoria el dos serviços caso prestados, por de exemplo, no propuestas caso relacionadas a de conectividad y propostas acceso a associadas à Internet, conectividade de acesso à donde, como internet, mencionaba onde, anteriormente como Joaquín, dissemos, hay tres ejes temáticos existem três eixos puntualmente. Por un temáticos lado, específicos. el Por que um busca lado, o que busca financiar bueno, permitir el financiar desarrollo de propuestas e coloca o nível de relacionadas desenvolvimento de propostas bueno, associadas zonas que carecen a completamente de áreas que conectividad, não o têm también conectividade, aquellos ou que também buscan aqueles potenciar que servicios buscam potenciar os bueno, serviços o que já zonas estão que ya cuentan disponíveis con ou acceso a áreas que já Internet y têm acesso à potenciar ese internet e servicio, querem por lo cual potenciar e ese melhorar esse sería un serviço. ejemplo concreto Assim, seria um relacionado a exemplo específico potenciamiento o associado mejora ao en servicios potenciamento ou prestados. melhoria nos serviços Y prestados. finalmente el desarrollo de E, conocimiento, ya sea finalmente, a o nivel desenvolvimento de práctico o conhecimento, já seja no nível académico. A prático nivel ou práctico acadêmico. puede ser relacionado No nível a prático, pode guías, al ser desarrollo de guías, de diretrizes, metodologías, o a nivel metodologias, académico, ou ya no nível sean con acadêmico, papers, con seja publicaciones, a nivel artigos, académico en general, o publicações, no nível presentaciones en acadêmico geral, ou conferencias, apresentações em certas entre otros, conferências, entre que se outros. plantea realizar Que a durante el ideia é desarrollo realizar de la durante o propuesta. desenvolvimento da proposta em si. En lo que respecta al tercer criterio y al No tercer terceiro campo, en el caso critério ou campo, del formulario, no caso do relacionado a la formulário, continuidad, la sustentabilidad y la sobre a continuidade, replicabilidad, este sustentabilidade campo e consta de un replicabilidade, máximo de o 4.000 mesmo tem um palabras, máximo de 4.000 permite el palavras ingreso e de 1.000 permite palabras en colocar cada 1.000 ítem. palavras em El cada primero está item. relacionado a O la primeiro está continuidad del associado à proyecto, a continuidade do cómo projeto, las instituciones, la como as institución o las instituições instituciones ou a proponentes instituição buscan
busca garantizar la continuidad garantir a de la propuesta continuidade una vez que da concluya el proposta, uma financiamiento vez que de finalize o Frida, en caso de financiamento ser de seleccionada. Frida, caso a proposta En for segundo lugar, el escolhida. uso, Em segundo el lugar, o potencial de uso uso o de ou potencial aplicación de uso de ou los aplicação dos resultados a otros resultados em contextos, outros incluso también a otras contextos, áreas inclusive geográficas outras o áreas poblaciones geográficas ou populações diferentes al objetivo diferentes original dentro de la do región. objetivo original na En região. tercer lugar, Em si terceiro la propuesta lugar, identifica se a proposta alianzas o identifica parcerias cuenta con alianzas, ou por já ejemplo, tem con otras parcerias com instituciones outras que hayan sido instituições generadas, que já foram identificadas geradas, o identificadas desarrolladas. e ou Y por desenvolvidas. último, E, al finalmente, monitoreo y a la o evaluación. monitoramento e ¿Y qué se avaliação. pretende hacer en E este o que caso, se busca fazer, en nesse caso de que la caso, propuesta sea seleccionada? quando a proposta for escolhida? En quinto lugar, tenemos los criterios de segundo Quinto, orden, y temos os aquí es critérios un de campo segunda ordem, e abierto aqui é um campo donde aberto, permiten ingresar onde 1000 palabras, permitem 500 en cada um máximo ítem. de Y por 1.000 último, palavras, se 500 por solicita el item, e, presupuesto detallado finalmente, del é proyecto, solicitado o orçamento detalhado do projeto, donde verán que también onde podem es ver algo muy simple y algo que que en esta é bem instancia de simples postulación inicial e no nessa se instância requiere. de candidatura En esta inicial instancia não é inicial necessária. relacionado al Nessa instância presupuesto, lo único que inicial, se associada ao requiere es orçamento, a única coisa ingresar que el monto pedimos é solicitado colocar o a valor Frida solicitado o para a aportes de Frida otras ou instituciones de forma contribuições de outras genérica. instituições de forma Por mais lo cual, en el genérica. caso de, por Assim, ejemplo, y esto es por solamente para las exemplo, e isso subvenciones, é só lo cual para subvenções, podría ser hasta $20.000. poderia ser até $20.000. Algunas consideraciones Algumas puntuales a considerações tener para la específicas postulación y para a antes de que candidatura, pasemos a antes las de passar recomendaciones, às consisten en primer recomendações. lugar en analizar la Então, primeiro descripción de las temos categorías análise da temáticas descrição das o de la categorias ou subcategoría para el caso subcategorias del uso y la temáticas, aplicación de la tecnología blockchain considerando en o la uso da estabilidad y seguridad aplicação, de por Internet. exemplo, de blockchain quanto à segurança e Como estabilidade da mencionaba, las internet. Como descripciones, dizia, tanto en el as caso de, descrições, bueno, tanto no ya sea de caso estabilidad y de seguridad, de estabilidade e conectividad de segurança, acceso a Internet, conectividade e Internet acesso à abierto y internet, libre o internet inteligencia artificial livre ou aplicada a inteligência Internet y las artificial redes, aplicada à internet e redes, buscan ser también, así como los buscamos criterios, una também guía para los que postulantes, por seja lo cual es uma particularmente diretriz importante para o considerar candidato, esas ou seja, é descripciones importante considerar essas en la descrições preparación de las propuestas. dentro da preparação das propostas. Seleccionar el eje Depois, temático, escolher o eixo tanto bueno, la temático, categoría como el eje a temático categoria e que o eixo se encuentra temático que mayormente se asociado encontra mais al proyecto que associado se ao busca projeto desarrollar. que queremos desenvolver, Identificar el tipo de apoyo que identificar o tipo de apoio corresponde, ya sea correspondente, subvención seja o premio, subvenção ou dependiendo de prêmio, las dependendo características das de cada una de las características de cada modalidades. uma das Como modalidades. mencionábamos, las Como subvenciones se dizíamos, orientan a a proyectos subvenção está que orientada a podrían ya projetos que encontrarse en poderiam curso se o encontrar em no haber iniciado desenvolvimento aún ou não ter y que iniciado ainda, busquen ser desarrollados a e que partir buscam de o seu un desenvolvimento potencial mediante financiamiento del Fondo potencial Frida, financiamento do o fundo en el caso de Frida, premios, ou, sí, no caso aquellas do prêmio, propuestas ya aquelas finalizadas propostas que já o en finalizaram curso, pero ou que estão cuenten em siempre con desenvolvimento, evidencia mas que concreta tenha y evidência resultados específica e concretos resultados concretos desarrollados. já desenvolvidos. Algunas recomendaciones puntuales Algumas relacionadas a la recomendações postulación, en específicas particular ligadas en à la etapa inicial, candidatura, vinculadas a esta tienen que etapa ver con, inicial. por un lado, avanzar Bom, en la tem a ver formulación de la primeiro com propuesta avançar na completa formulação da proposta a partir del completa a cierre de partir esta do fase actual. encerramento desta fase Bueno, atual. lógicamente los tiempos son tiempos específicos que se encuentran Logicamente, os tempos ya são previstos específicos, al já interno de estão, las foram bases, previstos pero que es internamente importante dentro do compartir que las regulamento, mas é propuestas que importante están considerar que as preseleccionadas propostas tendrán que forem aproximadamente 2 semanas para pré-selecionadas terão la 2 presentación de la propuesta semanas, completa, por mais lo ou cual menos, en para algunos apresentar casos a podría ser proposta útil completa. Então, em algum caso, pode desarrollar ser toda de la propuesta utilidade o desenvolver gran toda a parte proposta, ou pelo menos a de la maior misma parte ya desde dela, esta instancia actual. já nesta instância atual ou Considerar, como inicial. mencionaba antes, las Também outra descripciones de recomendação cada é considerar as criterio en descrições caso de de que cada sea una critério, guía para los postulantes. que buscam ser um guia También considerar para que no os deben completar candidatos, todos los os campos, projetos sino que estos candidatados, campos, não devem tanto en la etapa preencher inicial todos os como en la campos. etapa 2, en el caso de que las Devemos propuestas ya considerar que, sean por exemplo, no caso preseleccionadas, da etapa 2, nas etapas están siguiendo pré-selecionadas, orientación, por lo costumam cual, ser uma en el caso en el orientação. cual Então, no caso de alguno de los que ítems o los alguns subcriterios dos no han itens ou indicado subcritérios não dentro del seja campo. aplicado, isso deve ser indicado, então, Y por dentro do último, campo. considerar la capacidad
Finalmente, considerar a capacidade administrativa, financeira e legal da organização ou organizações para a execução do projeto e das atividades previstas, no caso de que sejam selecionadas. É importante se informar antecipadamente, essa é uma recomendação geral, feita já desde a convocação de 2024, tanto sobre os mecanismos internos para receber assistência financeira, seja no âmbito institucional, aquelas instituições que procurem participar, ou também no âmbito nacional, se for o caso. Também dos prazos para assinatura do acordo de subvenção ou de outros requisitos que possa haver. Isto é especialmente importante pelos tempos para o início do projeto, desejados para o início do projeto. Apesar de não ser um requisito, como o Joaquim mencionou no início da apresentação, ter personalidade jurídica, ou que se seja o caso, por exemplo, de uma instituição para se candidatar, é importante se informar com antecedência, com antecipação sobre isso. Quanto a esse ponto, é importante considerar também que, no caso de serem selecionados grupos de especialistas ou de trabalho, devem se associar a uma instituição para poder assinar o acordo de subvenção, se for o caso de subvenção, ou aceitar o prêmio, se for o caso de prêmio. E canalizar os fundos, assumir as responsabilidades administrativas, financeiras ou legais ligadas a isso por meio de uma instituição. Isso, logicamente, será requerido na fase seguinte. Algumas das consultas frequentes recebidas para a chamada de PRIDA tem a ver com os aspectos que nós achamos importante apresentar nesta instância. Tem a ver, por um lado, com resultados, produtos e ou desenvolvimentos. É importante considerar que os resultados da pesquisa ou da implementação do projeto devem ser colocados à disposição da comunidade técnica, acadêmica ou de outros, sob licenças abertas e na plataforma ou suporte que as organizações proponentes considerarem adequada. A questão específica que deve ser considerada é que tudo que for desenvolvido, ou seja, os resultados da pesquisa, sejam resultados escritos ou apresentados de outra forma, devem estar abertos, de modo geral. Também no caso de desenvolvimento de protótipo ou outros, é importante considerar qual é a plataforma ou o suporte adequado para fazer com que esses resultados sejam utilizados pela comunidade em geral. Quanto ao orçamento e os itens que devemos incluir, ou que podem ser incluídos nesse orçamento, temos os salários da equipe, que faz parte do projeto. Também pode incluir serviços profissionais, honorários de consultores, apoio técnico, outros materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento do projeto, comunicações ou difusão em geral, viagens ou ajudas de custo, não só não só da equipe técnica em si, mas também poderia ser relacionado a beneficiários do projeto ou especialistas que esteja previsto que realizem alguma atividade no âmbito da execução deste projeto. E, finalmente, capacitações e outras atividades relacionadas. No que diz respeito à data de início, devemos considerar como data de início prevista para execução desde o mês de dezembro de 2025, para esta convocação de 2025, até janeiro de 2026.
Como podem ver no regulamento da convocação, está previsto que no dia 1º de outubro sejam anunciados os resultados do projeto selecionado sobre esta edição e a assinatura do acordo de subvenção, por exemplo, ou da carta de aceitação dos prêmios, é feita nos 2 meses seguintes à seleção. Então, a data de início prevista para futuras atividades, no caso de um prêmio que esteja em andamento ou um projeto sob a modalidade de subvenção, a data será a partir de dezembro deste ano. Finalmente, temos as questões éticas. Esta é uma seção específica que está no regulamento e que procura bom, é bastante mais procura ser mais extenso. É como um guia, uma orientação para os candidatos. Nesse caso, uma das consultas frequentes tem a ver com a consideração das implicações éticas potenciais relacionadas com o desenvolvimento da pesquisa, por exemplo, ou com a execução de um projeto específico. Aqui também a sugestão é que sejam identificadas essas questões éticas e propor no formulário mecanismos para abordar essas questões. Um dos casos que pode estar principalmente relacionado a isso tem a ver com a categoria temática associada à inteligência artificial aplicada à internet e às redes, mas também poderia haver algum caso em outras das categorias temáticas, por exemplo, inclusão digital, onde podemos procurar abordar desafios ligados a isso, ou seja, a coleta de dados pessoais ou outros casos similares. Portanto, a recomendação de considerar as implicações éticas potenciais é essa e a proposta de mecanismos. As datas da convocação, como dissemos, estamos agora na etapa 1, candidatura inicial simplificada. A data limite para apresentação de propostas é domingo, dia 29 de junho, até às 23h59, hora local, UTC-3. Em segundo lugar, o anúncio dos projetos pré-selecionados será feito na sexta-feira, 1º de agosto, a partir das 14 horas. A apresentação das propostas detalhadas dos projetos que forem pré-selecionados depois dessa primeira etapa. A apresentação, então, será feita a partir da segunda-feira, 4 de agosto, até sexta-feira, 22 de agosto de 2025, até às 23h59. Por isso, nós mencionamos a recomendação de avançar no desenvolvimento da proposta completa durante a primeira instância, considerando que depois resta pouco tempo, ou seja, menos de 2 semanas, para a apresentação da proposta detalhada, se for selecionada. Finalmente, o anúncio de resultados previsto para quarta-feira, 1º de outubro de 2025. Informações adicionais estão disponíveis no regulamento da convocação. Aqui estão detalhadas as categorias, os eixos temáticos, as datas da convocação, os diferentes critérios de avaliação, e podemos ver tanto para a etapa 1 como para a etapa 2, além de outras questões. Podem acessar entrando no site do FRIDA, programa frida.net/sobre FRIDA. Também podem entrar em contato com a equipe do programa por frida@lacnic.net, e também recomendamos que se registrem, no caso de considerar isso pertinente, registrar-se na lista de discussão InfoFrida, onde são comunicadas as diferentes instâncias e informações de programas relacionados e outras iniciativas do LACNIC. Portanto, com isso, nós agradecemos muito pela atenção de vocês, pelo tempo que nos dedicaram, e passamos então a responder consultas, no caso de que haja consultas. Muito obrigada. Obrigada, Alessia. Temos algumas perguntas aqui no painel de Q&A.
Não sei se você quer lê-las. Sí, perfecto. Sim. Pasemos a leerlas. Passemos então às Y las perguntas. vamos respondiendo. Vamos respondendo uma a uma. Obrigada. A primeira pergunta é de Vitali e pergunta se é possível participar em ambas as modalidades, subvenções e prêmios. Sí, totalmente. Sí. Sim. Muchas gracias por la consulta. Muito Se puede obrigada pela postular, consulta. Vocês una podem organización se, o un uma grupo organização ou postular a grupo ambas pode se modalidades y candidatar también puede em ambas postular as a distintos modalidades proyectos e al também inicio, pode digamos, en esta apresentar instancia diferentes inicial. projetos nesta instância inicial. Bien. Muito Luego bem. la siguiente pregunta es Depois, de a seguinte Iván. pergunta vem de Ivan. El uso de la IA Ele diz que o en uso da IoT IA está em limitado IoT solo a los está puntos limitado apenas mencionados aos en la pontos mencionados convocatoria, na convocação, ou ámbitos seja, técnicos, âmbitos sí, como técnicos, manejo como de tráfico tratamento y de seguridad, tráfego, etcétera. segurança, resiliência, Muchas gracias por la etc. pregunta Muito porque obrigado pela sí, es muy pergunta. pertinente, É especialmente realmente en el muito caso de pertinente la no categoría caso temática asociada a da inteligencia categoria artificial, que es associada à específicamente inteligência artificial, é inteligencia artificial o especialmente aprendizaje automático aplicável. A inteligência aplicado artificial ou a aprendizagem Internet y a las automáticos redes, por lo cual aplicados à está internet ou asociado, às debería estar redes, asociado a essa ámbitos como categoria deve estar la associada seguridad a y la âmbitos como resiliencia, la segurança, operación de resiliência, redes, operações de redes, la demanda generada demanda también es uno de los gerada aspectos também é outro que está dos incorporado aspectos y que está contemplado incluídos, y e debería plasmarse en el resumen de la isso propuesta deveria como aparecer no resumo da proposta, esta relación, ¿no? ou seja, esta relação deveria aparecer no resumo da proposta. Muchas gracias. Luego la Muito siguiente obrigada. pregunta, Temos antes de leer a esta pregunta seguinte que pergunta. está Antes de en ler el essa pergunta que panel, aparece no pedimos que painel estén de escribiendo Q&A, preguntas por el vejo que chat estão y les entrando pedimos por perguntas favor que no las tengan chat. en Pedimos escrito àqueles que previa escrevem por no ahí, que puedan chat trasladar al se panel podem de Q&A, así passá-las las podemos para o poner en painel de orden. Q&A, assim Muchas podemos gracias. colocá-las em ordem, respondê-las em La ordem. siguiente pregunta es de María A seguinte Antonieta pergunta é da Maria Chavarría y Antonieta dice que antes de Chavarria pasar por la segunda Quesada, diz: etapa de la antes de sair a convocatoria, segunda etapa vamos a da tener acceso al convocação, teremos formulario y acesso ao requisitos de formulário e aos esta requisitos segunda dessa etapa. segunda etapa? Sí, de hecho, digamos, Sim, de el fato, formulario o es formulário simplemente como lo que presentamos en este é espacio. como o que já La apresentamos diferencia neste espaço. es simplemente que se puede ver, A digamos, el diferença é formulario. que No podrán acceder inicialmente não porque poderão implica postular acessá-lo una vez ya inicialmente. Vocês são convidados seleccionados a candidatar-se en la etapa depois que 1. forem Pero selecionados el na etapa formulario, 1. como Mas o lo vimos formulário é anteriormente, mais ou menos como solicita una vimos descripción já del antes. proyecto Ele pede uma realmente en descrição inglés do y tiene los mismos projeto, pede, campos tem os que el mesmos formulario de campos, postulación por inicial, exemplo, solamente que tiene la o formulário posibilidad de de candidatura efectivamente inicial, extender mas de la fato propuesta a proposta pode y ser hacerla más ampliada amplia, planteando nessa otros segunda aspectos. etapa. Y por último, solicita E, en principio un finalmente, desglose del pede-se presupuesto y el presupuesto de uma egresados. decomposição do Pero orçamento, ou seja, um esas son las únicas detalhamento do particularidades. orçamento. São as únicas particularidades, na verdade. Muy bien. Ahora tenemos la siguiente pregunta de Agora María temos a Fernanda Casares. seguinte pergunta de Maria ¿Podría Fernanda existir un repositorio de los proyectos anteriores? Casares. Seguridad Algum y usos de Internet repositório pueden ser entrenamientos para ingeniería dos projetos social o anteriores na impacto de segurança da género. internet? Pode ser treinamentos, pode haver treinamentos para Muchas gracias engenharia por la social vinculados a consulta. fatores humanos? Em, Muito obrigado pela Dentro del sitio de consulta. Frida, Dentro bajo las do pestañas site da relacionadas Frida, a proyectos, es posible na parte hacer una breve relacionada a descripción projetos, é possível y un acessar breve uma breve resumen de los descrição e um proyectos breve seleccionados resumo dos desde el projetos año selecionados 2020 desde hasta o la ano fecha, hasta la 2020 última até a convocatoria de data, até 2024, a última que son los que se convocação que foi encuentran feita em actualmente en curso. 2024. Esses são os que estão em Y por la segunda andamento. parte, sí E es quanto à posible, en segunda ese parte, caso, sim, é possível. sería un proyecto asociado Nesse caso, seria um projeto mayormente associado, a la categoría especialmente temática de à Internet categoria abierta y libre temática de y en general internet de lo que tiene que aberta e ver con livre, e Internet y derechos especificamente o que humanos. tem a ver com internet e direitos Sobre la humanos. descripción está, bueno, se Aí menciona específicamente el uso é de mencionado la inteligencia especificamente o uso artificial da inteligência asociada a, artificial bueno, associada otro tipo de ámbitos a y no outro ámbitos tipos de específicamente técnicos, âmbitos como que es el não caso sejam de la apenas categoría técnicos, como é o temática caso da relacionada a categoria Internet, temática relacionada à inteligencia internet, artificial à inteligência aplicada a artificial Internet y las aplicada à redes. internet e às redes. Bien, perfecto.
La siguiente pregunta es de Manuel. En caso de que una organización haya A sido próxima elegida pergunta é do como Manuel. Caso evaluación uma organização técnica foi el año escolhida pasado, ¿puede ano postularse passado, a este año? mesmo assim podem se Menciona candidatar que este su ano? organización había Ele diz que a pasado sua la primera etapa, organização pero no la segunda havia el año passado a pasado. primeira etapa, mas não chegou à Sí, sí, segunda. pueden presentarse Sim, y de podem, hecho, si hubiese podem otras, se apresentar e, digamos, de fato, se puede existisse, por darse el caso de exemplo, que esta es una convocatoria essa é uma muy convocatória competitiva, por lo muito cual competitiva, portanto, puede darse el caso de no haber sido é possível não preseleccionados en la ter etapa ser en un escolhido año na anterior o en una pré-seleção convocatoria em anterior anos y que anteriores efectivamente este año en esta e, de instancia fato, este ano sean preseleccionados, por lo cual los invitamos a sejam postular pré-selecionados. Então, por nuevamente, favor, pedimos que tomando en consideración lo que apresentem sua plantean las candidatura bases en esta novamente, convocatoria puntual considerando a questão das 2025 bases para essa y bueno, convocatória para ajustando lo que sea necesario 2025, ajustar en ajustando la o que seja propuesta necessário na que presentaron proposta que anteriormente. apresentaram antes, inclusive. Não precisa ser uma proposta nova. Bien. La Muito siguiente bem, a pregunta próxima nos pergunta las hace Bioconferencias en é Alza. bioconferências. Dice, ¿sería Estão considerada dizendo, elegible una seria propuesta orientada considerada a uma expandir proposta infraestructura orientada a comunitaria de expandir a IoT infraestrutura comunitária, basada comunitária da internet en das coisas, com base LoRaWAN em abierto, LoRaWAN como aberto, The Things como Networks, a rede con el objetivo de The habilitar Things pruebas de Network, com o concepto de objetivo ciudad de habilitar inteligente en testes espacios de conceito de públicos y cidade de inteligente em edificios espaços tecnológicos, públicos e prédios promoviendo tecnológicos, además la promovendo, além capacitación disso, local o y el treinamento e acceso capacitação abierto a local los e o acesso datos aberto aos generados. dados gerados? Sí, sí, Sim, é possível. podría ser lógicamente pertinente y Poderia esto ser depende en gran parte, por eso es que interessante, mas isso mencionábamos depende anteriormente la em grande importancia de parte. considerar Por isso falávamos la da relevância descripción de de cada una de las considerar a categorías descrição y de de los cada ejes uma das temáticos, también para categorias e dos eixos definir temáticos, também para puntualmente definir cómo formular especificamente la propuesta como y formular a cuál es la proposta relación que e esa qual é a propuesta relação presenta con dessa la descripción proposta com a que los ejes descrição plantean. que Y os eixos estão con los apresentando objetivos, e com lógicamente, os del objetivos, proyecto, claro, pero do sí, projeto em si. podría ser Mas postular perfectamente. poderia ser uma proposta, claro. Bien, perfecto, gracias. Y tenemos la última Obrigada. E pregunta a aquí en el última pergunta que panel. temos ¿Es é posible do presentar dos painel é se propuestas é en possível categorías apresentar duas distintas? propostas em categorias Sí, diferentes. sí, muchas Sim, gracias também é y possível. es Obrigada pela posible pergunta. presentar Sim, é distintas possível propuestas apresentar en propostas esta instancia diferentes, por parte de la misma organización o uma del mesma mismo grupo de trabajo. organização ou o No hay mesmo ningún grupo de impedimento trabalho al pode respecto. apresentar duas propostas ou mais sem nenhum tipo de Bien, impedimento. Alicia, gracias. Y no tenemos más Muito bem, preguntas desde el obrigada, panel, pero Alessia. sí Não tenemos temos mais algunas en el perguntas no chat. painel, mas Las temos voy algumas no a chat leer, ya que todavía que eu estamos con un vou poquito más de ler, tiempo, un poquito de já que tiempo. temos um pouco de tempo La pregunta ainda. es de Sergio. Él dice, A buenas pergunta do tardes. Sérgio é: Nuestro boa equipo ya tarde. ganó una A nossa subvención equipe já FRIDA hace ganhou unos años uma atrás. subvenção Frida há Queremos alguns anos. presentarnos de Queremos nuevo. ¿Es apresentar factible? uma ¿Tenemos la candidatura misma novamente. É posibilidad que una viável? Temos institución a que se mesma presenta por possibilidade que uma primera vez? instituição que se apresenta pela primeira Sí, vez? muchas gracias. Obrigada pela Sí, pueden pergunta. Sim, presentarse podem se nuevamente, no apresentar hay de ningún novo. impedimento al Não há nenhum respecto tipo de y también trava sobre podrían isso. ser, E la também propuesta podría poderiam ser seleccionada. En ser este caso escolhidos. tienen, sí, Neste caso, la sim, misma, la eles têm evaluación es bajo los mismos as criterios mesmas y lo que se avaliações, com evaluará os es la mesmos propuesta, critérios, a por lo avaliação vai cual ser da tienen las proposta em mismas si. posibilidades que Portanto, cualquier tem otra as mesmas institución possibilidades que que qualquer no outra haya sido instituição que seleccionada não anteriormente. tenha sido selecionada Sí se busca la antes. diversidad geográfica Buscamos a y bueno, diversidade en geográfica general los criterios que están e, no planteados, geral, os pero más critérios que allá de aparecem eso já se estão evalúa definidos, mas lógicamente la propuesta claro que puntualmente que também presenten. existe a avaliação da proposta apresentada. Bien, muchas gracias. Ok, muito Y bueno, obrigada. la última pregunta es de A última Beatriz, pergunta é de da Bolivia. Beatriz, da Me dice, Bolívia. buenas tardes. Ela diz: Los boa proyectos a tarde. presentar Os están projetos inclinados al que área vão ser rural apresentados estão y, perdón, se me fue la pantalla, focados na y área rural periurbana. e Sí, periurbana, né? podrían, las propuestas Sim, as que se presenten propostas podrían que se orientarse apresentam poderiam estar al área orientadas rural. à área rural. Hemos tenido otras Já propuestas tivemos también y outras existen propostas actualmente, também, hay e existem proyectos atualmente alguns bajo el programa projetos FRIDA que se encuentran en dentro do programa curso u Frida que otros estão em finalizados desenvolvimento que han estado e alguns orientados outros que já al finalizaram área que rural também y no hay estavam ningún orientados à área inconveniente rural. o Não existe impedimento al nenhum tipo respecto. de problema com isso. Bien, Muito esa bem. fue nuestra última Essa foi a última pregunta, pergunta. Alesia. No sé si, bueno, Alessia, ya quieres não dar el sei cierre y se você quer fazer o te doy las gracias. encerramento.
Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas Bem, gracias muito a todos obrigada. por Agradeço a haber participado todos pela en esta sua instancia. participação Y nesta reunião. bueno, respecto a las consultas, como E sobre mencionábamos as anteriormente consultas, bom, durante la como já presentación, dissemos durante a apresentação, es importante é considerar puntualmente importante las bases considerar y las as categorías y bases descripciones. e as También categorias e pueden contactarse con descrições. el Também podem equipo a entrar em través contato com a del equipe correo mediante o electrónico e-mail frida@lacnic.net y seguir las frida@lacnic.net próximas e instancias en seguir caso as también próximas de que tengan instâncias, no consultas caso puntuales de relacionadas a la se tiverem formulación alguma de la pergunta propuesta. específica sobre a También formulação da proposta, los também invitamos a dirigirlas allí. convidamos a Muchas todos a gracias enviar um y muchas e-mail gracias ou entrar em contato. Novamente, muito por la obrigada. atención. Obrigada pela atenção.